A paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo que podem estar conosco neste dia 28 de junho de 2026, pela graça do nosso Deus. Dia quanto? Dia 5 de julho de 2026. Perdoem. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus e pela graça do nosso Salvador, mais uma semana de bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Com certeza a cada um de vocês, a cada um dos nossos irmãos, e por isso somos gratos a Deus pela vida de todos vocês e de todos aqueles que permanecem fiéis ao Senhor e podem estar conosco também nesta oportunidade. Deus abençoe a cada um e a cada lar e a cada família. Vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos. Soberano e amado Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a tua graça, o teu favor tem nos acompanhado em mais uma semana, sem merecermos, concedido livramentos, saúde e forças, concedeu-nos ultrapassar obstáculos e aqui chegamos, ó Deus, por tua graça, tua misericórdia e o teu favor, e aqui podemos estar reunidos para compartilhar a tua santa palavra. A cada um desses teus filhos que podem estar conosco, aqueles que não podem estar conosco neste momento, o Senhor sabe e conhece as necessidades de cada um de nós e o Senhor as tem suprido, pois o Senhor não tem falhado, o Senhor não falta, não falha, e tem nos concedido também saúde e forças e a tua santa presença. Em cada um desses lares, nós te pedimos a tua presença, abençoando do mais novo ao mais idoso, a cada um dos teus servos. Sê conosco nesses momentos que podemos compartilhar a tua palavra, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento e a compreensão de tudo aquilo que tem para cada um de nós. Te pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração através desses louvores, pois louvamos a ti com alegria no coração. No nome santo de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é que nós te agradecemos e te pedimos as tuas santas bênçãos. Amém. Então, com certeza, mais uma semana que o Senhor tem nos concedido, e para aqueles que puderam estar hoje, então, pela manhã, tivemos a Santa Ceia, mas os nossos irmãos que estiveram conosco, o irmão Carlos e a irmã Harumi, ainda estão regressando, porque saíram daqui tarde e não têm tempo suficiente para estarem neste momento. Até o momento não estão conosco, mas se puderem estar, ainda estarão conosco, segundo o nosso Deus. O nosso tema é motivados pelo amor, ou seja, na verdade, tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nos motiva, deve ser por amor, não por ganância, não por raiva, não por ódio e nenhuma outra motivação. Então, esse tema está relacionado a esse texto, primeiro ao nosso texto, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Você que tem a sua Bíblia e pode acompanhar, por gentileza. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao 4, assim está escrito. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossos corações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Amém? Escolhidos pelo Senhor. Esta é a nossa posição diante do nosso Deus e Pai. Escolhidos por Ele e amados por Ele. Então vamos louvar ao nosso
Deus e Pai, com 2 hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 171 e o hino de número 227. Amém? O hino de número 171 tem por título Um Pecador Remido. E somos pecadores, mas com a diferença de sermos remidos, lavados, purificados e em processo de santificação. 1, 2, 3. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem se demorar, eu estou ansioso para no céu entrar. Sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Ele nos levará. Cristo breve do céu descerá, e consigo então nos levará. Sim, não somente a mim, mas somente aos escolhidos, àqueles que receberam o perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todos esses estarão junto com o Senhor, aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor, para estar com o Senhor para sempre. Maravilhosa palavra, e a nossa fé é firmada nessa maravilhosa palavra de esperança a todos nós. Depois desta vida, que é bem efêmera, bem passageira, bem rápida, nós teremos uma vida que jamais se terminará, jamais terá fim, uma vida eterna com Cristo Jesus, porque Ele nos comprou. O nosso segundo hino, o hino de número 227, Deus amou de tal maneira, e de tal maneira que nós não podemos explicar. Por isso, vamos louvar a Ele. 1, 2, 3. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem.
Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. Aleluia! E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, sim, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. E agora? E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Mais uma vez. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Hein? A justiça divina, não a minha, não a nossa, mas de justiça sejamos vestidos e revestidos pelo Senhor. E assim receberemos aquela coroa que está preparada para nós, disse o Senhor Jesus, e Ele nos garantiu. E para cada um de nós existe uma morada por Ele preparada. Esta é uma alegria que deve preencher o nosso coração de saber que o Senhor, Ele mesmo, não enviou nenhum arquiteto, nenhum um homem comum como nós, como eu, mas Ele tem, Ele mesmo, pelo Senhor Jesus, nos concedido um lar junto ao Pai, um lar eterno, pela graça maravilhosa. Então, eu gostaria, neste momento de oração, que os irmãos se lembrassem de um jovem chamado Zion Santos. Ele é filho de uma irmã filipina que trabalha na mesma empresa que eu, e o menino teve uma alteração circulatória no cérebro. E ele tem 13 anos de idade. 13, não é nem 33, 43, 53, nem 73. Então, ora em favor, a mãe está aqui, não pode ir até visitar o filho, devido a alguns fatores que eu não sei, não comentamos. Mas lembre-se desse jovem, já está recuperando, mas nós não sabemos o que é, ou ela não, talvez não quer falar. Mas
eu disse a ela que estaríamos orando em favor dele. E em favor do nosso irmão Ogata, que o Senhor o tenha continuamente abençoando, e a cada um de nós, pela nossa saúde e a saúde de cada um dos irmãos que tem estado conosco e muitas vezes também não pode. Também lembre-se das irmãs de oração, que o Senhor tem abençoado, e somos gratos a Deus pela vida de cada uma, que tem nos auxiliado e nos socorrido em momentos de necessidades, o que nós louvamos e agradecemos a Deus. Vamos ouvir também os nossos queridos irmãos que estão conosco. A paz dos irmãos. Só agradecer. Essa semana foi a semana abençoada. Meu pedido é pela minha esposa, né? Que está tirando habilitação e sexta-feira vai passar por um exame, para que Deus possa abrir sua mente para que ela possa passar, né? Esse é meu pedido essa semana. A paz dos irmãos. Agradecer pela semana que se passou, né? Graças a Deus que deu tudo certo. Né? Que Deus abençoe essa semana que vai entrar, como meu marido disse, né? Eu vou deixar na carta, então que Deus me dê inteligência e capacidade, né? Para poder fazer as aulas. Bom dia, boa noite. ちょっと今、台風が九州の方で来てるんで、今、線状降水帯ができて、雨がすごいらしいんですけども、ちょっと少しでも被害がないようにうまく、流れるように、洪水がない、洪水にならないように、お祈りをやってほしいんですけれども、一応それだけ、一番心配事は、9号。9号 ?10号。15と 15? うん。もう9号は言ったけど、10号が。Bom dia, boa noite para todos. Então, ele disse que está vindo taifun, né? E outro taifun que veio antes, passou direto, graças a Deus. Mas está vindo, no 9 passou 10, está vindo taifun número 10, já teve, isso quer dizer que já é o 10º, né, taifun, que está vindo, graças a Deus, não passou por aqui. E está tendo muita, como fala, inundação, né? Então, Kyushu, né? Onde ele... Nagasaki, né? Essas coisas. Então, ele pediu oração, né? Para proteger. Não sabe se vem para cá, como que é, como vai ser. Às vezes dizia, né? Então, cada vez pior, né? Chuva, número de chuva, vendaval, terremoto, tá cada vez mais adversidades naturais, mas deve ser correção de Deus para o povo. A gente fala que é natural, mas, né? Então, que Deus nos proteja. E agradecendo por todas as coisas. Graças por todas as coisas. Pela cirurgia, né, Miko? Budiniote, né? Yokata, né? Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí. よいしょ。
agradecimento, se for necessário. Graça e paz a todos. Bom, primeiro agradecer a Deus pela semana que passou, né? Amém. Por tudo que Ele tem nos concedido e nos protegido, nos livrado de todo o mal. E o meu pedido de oração é pelo meu vice de Samuel, que eu não sei porque está demorando tanto ainda, mas Deus sabe, né? Amém. De todas as coisas. Mas até agora não foi pedido nenhum documento a mais. Mas só que está demorando, né? Mas estamos aguardando. E também a minha filha vai fazer também tirar a carta dela, né? E vai fazer a prova quinta-feira agora de 50 perguntas primeiro, para depois dar entrada na autoescola, né? Mas já tudo pela autoescola já está sendo feito. Então peço também oração por ela e pela amiga dela. Amém. Amém. Irmão Sebastião, graça e paz. Graça e paz. Paz, querido. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelos seus cuidados sobre as nossas vidas. Sim, ó Deus. Agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, por esse clima maravilhoso aí fora. Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Deus, meu Pai, Senhor celestial. Quero agradecer também pela vida do pastor, pela vida da pastora que está se recuperando da cirurgia aí. Sim, ó Deus. E pedir, né, pela nossa nação, que Deus venha estar acampando seus anjos ali, nessa eleição que vai ter aí, para que a gente possa estar se livrando, né, das coisas ruins. Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. E pedimos em favor do nosso país, em favor das pessoas também que estão sendo enganadas, estão sendo iludidas, que possa abrir o olho das pessoas, né, para que a gente possa ter uma administração que tenha compromisso com o reino de Deus, né? Amém. Grato, irmão. Samuel. Irmão Samuel. Eu quero pedir pelo meu visto, pedir também para que dê tudo certo no passaporte, na carta que essa minha irmã está tirando, né? Que nada de mal aconteça, que ela consiga passar de primeira. Amém. Só. Amém. Deus é bondoso. Amém. Ele sabe e conhece todas as nossas necessidades e os nossos limites, né? E Ele pode tornar todas as coisas possíveis. Irmã Luzinete, por gentileza. Pai, Senhor. Pai, Senhor, querida. Agradeço a Deus por mais um domingo nós estarmos reunidos aqui na presença do Senhor. Sim, agradeço por tudo que Ele tem feito e agradeço porque o Rafael, meu sobrinho, foi efetivado no trabalho dele. Isso é motivo de muita alegria. O Senhor abriu a porta e ele era menor aprendiz, né, aqui no Brasil, que tem esse projeto, e agora ele é efetivado mesmo da empresa CLT, então está oficializado para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E porque o Senhor tem dado vitória para ele, continua pedindo oração em favor da vida dele, né? Porque o Senhor possa estar cuidando a cada dia da vida dele, da saúde dele, dos meus pais e da Igreja do Brasil e também do nosso país no geral. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Irmã Bianca, nos ouve? Sim, estou ouvindo. É só mesmo para agradecer. Sim. E pedir a boa recuperação da tia. Amém, Jesus. Deus abençoe, querida. Oramos em favor dos familiares também. Amém. Então, irmã Mico, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Eu também só temos que agradecer a Deus por tudo e por todas que me oraram, intercederam por essa cirurgia. Fiz a primeira cirurgia do olho direito no dia 26 e do olho esquerdo dia 29. Foi tudo na santa paz, graças a Deus, com 7 dias de internação. Eu pus no coração que dessa vez eu ia ser paciente, né? Paciente. Então, e daí, graças a Deus, pus no coração de ouvir a Bíblia o tempo todo, deu para ouvir de Gênesis até Salmos, né? Metade da Bíblia deu para ouvir, graças a Deus, com muita interrupção. Tinha dois exames por dia, pinga, colírio
cada 4 horas, são 6, 7 tipos de colírio, e assim foi, e ainda estou pingando a cada 4 horas. Ainda a minha visão não está muito correta, porque eu não enxergava nem de perto nem de longe, então fiz a adaptação da lente no meio, né? Então ainda parece que alguma coisa ainda está bloqueando a minha visão, mas graças Senhor a é bom. Deus, muito bom, Aleluia. muito bom. Né, agradecemos pela vida de Carlos e a Haruna, que estiveram hoje conosco, né, veio de Totig, foi lá para a igreja, né, de Sugita, na igreja lá com o sogro do Daniel, foi uma bênção no culto, né, tivemos aquela reunião com a família, depois almoçamos juntos e voltamos, né, graças a Deus. E também pelo aquele menino acidentado, o Tiago, está recuperando com algumas movimentações, que está realmente surpreendendo a família, e com boa recuperação, não tem escara, não tem nada, graças a Deus, né? E é isso, né? Todos bem, a família. Amém. Bom, os nossos irmãos em Cristo que nos veem pela internet, também oramos em favor dele, devemos orar em favor deles, apesar de não os conhecerem alguns, mas o Senhor sabe e conhece das tuas necessidades, ó irmão que nos vê pela internet, e que o Senhor ali esteja abençoando o vosso lar, a vossa família e todos os seus passos. Vamos orar ao Senhor. Ó soberano e amado Deus, a cada um desses pedidos aqui, Senhor, feitos a Ti, direcionados ao Teu trono, somente por Ti podem ser respondidos, e somente o Senhor é misericordioso, benigno, bondoso, maravilhoso, justo, santo e bom para com todos, e a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o nosso protetor, o nosso provedor. Tu és o nosso sumo sacerdote e pastor, somos ovelhas do Teu pastoreio, e nos alegramos em servir, Senhor meu Pai, na Tua casa, na Tua presença. E cada um desses irmãos aqui presentes possam ter o seu pedido, ó Pai, que foi direcionado ao Teu trono, possam ser por Ti respondidos. No tempo oportuno, eu tenho certeza que todos serão respondidos, mas que seja para a honra, louvor e glória do Teu santo nome, e que cada um possa testemunhar que foi o Senhor quem operou e o Senhor quem concedeu a vitória. Por isso, continuamos, ó Deus e Pai, pedido em favor do nosso irmão Carlos, da nossa irmã Harumi, que não estão conosco, mas estiveram conosco nos alegrando. Leva-os em paz ao lar, se ainda ali não chegaram. Guarda, protege e concede um descanso tranquilo, Senhor. O momento é o nosso irmão Melvin Santana, seu filhinho, a sua filha, a sua esposa e a irmã Renata. Continua abençoando o lar, a família, os passos de cada um desses teus filhos, guardando-os do maligno, ó Deus Pai. Concedendo a vitória também para a sogra do nosso irmão Melvin, que o Senhor restaure e restabeleça a saúde daquela tua filha. O Senhor já tem trabalhado, Senhor meu Deus e Pai. Eu tenho certeza em favor daquela tua filha, mas o Senhor completará o desejo do teu santo coração na vida daquela tua serva. Permanece também com o nosso irmão Anderson, a nossa irmã Keiko, o nosso irmão Anderson, agradecido a Ti por mais uma semana, pedindo e reiterando a Tua presença, porque sabemos que o Senhor está neste lar, nesta família. A Keiko também, ó Pai, concedendo esta vitória, que ela tem desejo de poder estar dirigindo um veículo neste país, que o Senhor esteja retirando todo impedimento e concedendo a ela sabedoria, discernimento, lucidez, em todos os momentos, ó Pai. Que o Senhor a esteja abençoando e concedendo essa vitória para que eles possam estar alegres na Tua presença santa também, mais uma vez. No nome santo do Teu Filho, Jesus, nós te pedimos, ó Pai amado. Também estende as Tuas bênçãos aos familiares do nosso irmão Anderson, da nossa irmã Keiko. Ao nosso irmão Nishimura, dai alegria e paz a esse coração e que o Senhor possa estar abençoando os familiares dele, livrando de todo perigo, de todo mal, de toda enchente, de toda intempérie. Ó Senhor meu Deus, se houver alguma calamidade devido às mudanças de estação, que o Senhor ali esteja abençoando os familiares dele, guardando,
A cada um dos seus amigos também, Senhor meu Pai, que estão no leito de dor, concede a tua graça e a tua salvação. A minha cunhada, também esposa do nosso irmão Nishimura, continua abençoando a tua serva, concedendo saúde e forças ao nosso irmão Nishimura no seu local de trabalho, no seu ir, estar e voltar. A nossa irmã Bianca, guarda, protege ela ali onde ela estiver, concedendo a ela sabedoria e graça e que ela possa estar sempre e constantemente buscando a tua face e agradecida a ti, ó Deus e Pai. Em favor dos familiares dela, também nós te pedimos a tua presença, porque tu és Deus bondoso e é conhecedor das necessidades também daqueles familiares da nossa irmã Bianca. A irmã Luzinete, com o coração agradecido, agradece e testemunha da tua presença na vida daquele jovem, ó Senhor meu Deus, Rafael, a qual o Senhor tem concedido mais esta vitória. Tem tido vida com alegria na tua presença e agora recebendo esta dádiva das tuas santas mãos de poder ser efetivado no seu local de trabalho. Somente o Senhor é Deus para abençoar tão grandemente. Igualmente a Janete, ao seu pai, que o Senhor esteja abençoando aquele lar, aquela família, aos familiares da nossa irmã Luzinete, que o Senhor esteja abençoando os seus familiares todos, seus filhos, ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão Donizete, e a cada um daqueles teus filhos, que ali onde ela congrega, a Igreja de Cristo, no Brasil, aos dirigentes do nosso país, aos dirigentes dos países aonde estiverem os teus filhos, Pai, que o Senhor ali permaneça por misericórdia, por amor de Cristo Jesus. Também ao nosso irmão Sebastião, à nossa irmã Leia, ao nosso irmão Samuel, à sua irmã, a cada um deles com um pedido diante do teu trono, agradecidos também por todas as tuas bênçãos, a qual o Senhor não os tem desamparado. Mas o Senhor tem um propósito justo, santo e bom na espera da obtenção deste visto de permanência neste país. O Senhor é Deus fiel e o teu nome será engrandecido através de tudo aquilo que o Senhor ainda fará na vida desta família, a sua irmã e os passos dela para que ela também possa obter a carteira de habilitação aqui. O Senhor esteja com ela, Senhor, ó Deus justo, santo e bom, Deus maravilhoso e Deus fiel. Pela minha esposa, que o Senhor tem restaurado, restabelecido, concede esta graça e esta maravilhosa bênção desta visão restaurada, renovada, e ela com o coração agradecido tem estado na tua presença. E nós somos gratos a ti, ó Deus e Pai. Também aos nossos filhos, aos nossos netos, aos teus servos que servem com alegria na tua presença. Permanece com cada um deles, a cada um desses que nos veem pela internet, o Senhor ali visite cada lar e cada família. Pelo nosso irmão Tiago, ó Senhor, o qual o Senhor tem, com certeza, operado um milagre, a qual a ciência não sabe explicar, os familiares também ficam sem compreender, mas o Senhor é Deus fiel e opera maravilhas diante dos nossos olhos e somos testemunhas. Também em favor daqueles jovens Zion Santos, que o Senhor ali esteja abençoando, restaurando e renovando a saúde plena daquele jovenzinho. Para a honra, louvor e glória do teu santo nome, nós te agradecemos, Pai. Abençoa a sua mãe, aos seus familiares e aqueles que ali estão junto daqueles jovens. Entregamos em tuas santas mãos o pedido de cada um desses teus servos e te agradecemos no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe e possamos estar reconhecendo que é o Senhor que é aquele que opera tudo e em todos. Vamos voltar ao nosso texto, nossos irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. E vou ler novamente. Então, Paulo, Silvano e Timóteo. Para quem não sabe, então Silvano também é Silas. Então, Paulo, Silas e Timóteo. E Timóteo é aquele jovem que Paulo escreveu uma carta posteriormente a ele. Então, Paulo, Silas e Timóteo. Eles três, então, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado
o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Ele. Então, amados irmãos, nesse texto nós podemos ver que Paulo, Silvano ou Silas, então Paulo, Silas e Timóteo cumprimentam os tessalonicenses com palavras de encorajamento. Esse já é um nosso dever e obrigação. Sempre que formos conversar com alguém, nós levamos primeiramente palavras de encorajamento. E se a pessoa disser que está passando por uma dificuldade, então aí oramos, mas não que vamos já conjecturar que a pessoa está passando dificuldades. Então, sempre palavras de encorajamento. Nós gostamos de receber palavras de encorajamento? Eu creio que sim. Então, precisamos de alguém que venha a nos dizer que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está no controle. Então, são palavras de encorajamento. Mesmo que a mídia, a televisão ou os acontecimentos nos mostram que muitas coisas ruins estão acontecendo e vão continuar acontecendo, e assim o Senhor já disse. Então, palavras de encorajamento. Eles sempre dão graças a Deus por todos eles. Então, sempre dão graças a Deus, agradecem a Deus por todos esses irmãos e lembram de todos eles em suas orações. Uma vez que Paulo, Silas e Timóteo sentiam uma profunda proximidade com os irmãos de Tessalônica. Então era por isso. Eles tinham um relacionamento com os irmãos, apesar de não estarem próximos, quando essa carta foi escrita, mas eles permaneceram em comunhão com esses irmãos de Tessalônica. Bom, Tessalônica, o que era? Então, Tessalônica era o nome de uma cidade portuária da capital da Macedônia. Muito bem. E agora, Macedônia. Onde que era Macedônia? Então, Macedônia era uma província romana, ou seja, um território que pertencia ao governo romano que estava ao norte da Grécia. Na verdade, Macedônia era chamada Grécia no Antigo Testamento, antigamente. Então, Macedônia era uma província romana ao norte da Grécia e essa então tinha uma capital. A capital da Macedônia, então, era Tessalônica e era uma cidade portuária. O trabalho de Paulo nessa região, como nós podemos ver em outro evangelho, ou em outra carta, desculpa, o trabalho de Paulo nessa região foi no início do seu ministério. E ele, então, já escreve essa carta quando estava já no quase final do seu ministério. Então, os irmãos de Tessalônica estavam sempre presentes nas orações de Paulo, Silas e Timóteo, não somente dele, porque ele menciona o nome desses dois irmãos. Então, Paulo constantemente se lembrava das obras de fé, e dos trabalhos do amor dos tessalonicenses. O que significa isso? Das obras de fé e dos trabalhos do amor dos tessalonicenses. Então, isso, já falo, mas isso levou devido ao fato deles terem obras através da fé e produzindo trabalhos através do amor, isso espalhou essa qualidade de comportamento, qualidade de vida, se espalhou para outras regiões ao redor deles. Então, outras regiões agradeciam a Deus também por esses irmãos dessa igreja em Tessalônica. Não que eram todos os tessalonicenses. Bom, alguns. Por que alguns?
Porque alguns tessalonicenses pensavam que se eles morressem, eles não iriam ver a segunda vinda de Cristo. Então, eles se esqueceram, quer dizer, eles não sabiam ou desconheciam o fato de que Jesus Cristo voltará com aqueles que morreram em Cristo. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor. Então, nós não vamos anteceder. Os que estão vivos sobem primeiro e os que morreram em Cristo depois. Não, é o inverso. Mas eles pensavam que eles não iriam ver a segunda vinda de Cristo, porque na verdade eles vão ver primeiro do que nós. Se o Senhor Jesus vier nos buscar em vida, é claro. Mas aqui o apóstolo Paulo então elogia eles pela firmeza da sua esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esperança nossa e deles deve estar sempre firmada ao quê? Na palavra de Deus e na palavra do Senhor Jesus, que nos afirma que Cristo Jesus morreu em nosso favor, Ele é o nosso Salvador. Então, esta era a firmeza deles e que Paulo elogia pelo fato deles terem essa esperança viva, assim como nós devemos ter. E o Senhor Jesus é aquele que vem nos buscar, uma vez que Jesus está vivo e na presença do Pai. Então não servimos a um Cristo morto, mas a um Cristo que foi morto, mas está vivo. E está à destra do Pai, que também é um Pai que está vivo e que sabe e conhece todas as nossas necessidades, os nossos erros, as nossas falhas, nossas fraquezas. Então Paulo deixou essa região, evidentemente, mas só escreveu essa carta mais tarde, quando estava preso em Roma. Então, bem depois que ele foi preso. Não sei exatamente se na primeira prisão ou na segunda. Eu creio que é na primeira prisão de Paulo, quando ele estava preso com liberdade condicional em uma casa, não na masmorra, como ele foi posteriormente. Então, Paulo chama os tessalonicenses de irmãos amados por Deus, pois são filhos de Deus, irmãos de Paulo, e pertencem à família de Deus, junto com os judeus convertidos. Agora nós estamos incluídos nessa família. Por quê? Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos, amados por Deus, filhos de Deus, irmãos de Paulo e pertencentes à família de Deus, junto com os judeus que foram e são e serão convertidos. Não para os judeus que não reconhecem a Cristo Jesus, porque muitos judeus ainda estão esperando o Messias vir a primeira vez. Para nós ele já veio e virá a segunda vez nos buscar. Amém. Então no versículo 2 está escrito: sempre damos graças a Deus. Então sempre damos, deve ser o meu dever e o nosso dever dar graças a Deus. Não é de vez em quando ou quando nós lembramos que devemos dar graças a Deus pela vida dos irmãos. Sempre devemos dar graças a Deus pela vida dos irmãos, mesmo não os conhecendo. Mesmo nós não conhecendo os irmãos, mas devemos dar graças a Deus pelos nossos irmãos que passam por mais dificuldades e mais necessidades do que nós em outras partes do mundo. E nós devemos sempre, então, orar ao nosso Deus e Pai, em favor deles. Você conhece alguém que mora num país que é proibido levar o evangelho? Não conhece? Eu também não conheço, mas eu tenho que orar por os irmãos que estão lá, porque deve ter. E que o Senhor os tenha protegido, como alguns países que eu não vou mencionar o nome aqui. Mas nós sabemos que existem países que não permitem a proclamação do evangelho. Isso pode ser resultado até em cadeia, em prisão. Então, a nossa oração deve incluir todos os nossos irmãos em Cristo. Então, ele diz, sempre damos graças a Deus. Então, sempre, com constância, com frequência, lembrando dos nossos irmãos em Cristo. Não é lembrando individualmente somente. Eu lembro dos meus familiares, mas eu não mencionar todos os familiares.
mas o Senhor sabe e conhece cada um. Então oramos em favor dos nossos familiares. No versículo 2 ainda ele diz, fazendo menção. O que quer dizer fazendo menção em português? Isto é, falando para Deus, porque ele está se dirigindo a Deus. Então, fazendo menção é falando para Deus sobre as necessidades desses irmãos. Então, não é só, Senhor, abençoa o nosso irmão ali no norte do país. Mas abençoe como? Com certeza ele pode estar sentindo necessidade de alimento, de falta de água, de falta de proteção, ou seja, de muitas necessidades que em outras partes do nosso querido país pode não haver. E assim, em diferentes regiões do mundo também. Então devemos mencionar a Deus, esses nossos irmãos, sobre as dificuldades, também sobre a perseverança dos irmãos, que tem irmãos que perseveram mesmo diante de grandes dificuldades, a bondade que muitos irmãos têm para conosco e para com todos, mesmo passando dificuldades, eles têm um coração bondoso, porque isso é proveniente de Deus, e a fé dos irmãos, que deve ser acrescentada, e devemos louvar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Deus, e pedir que esses irmãos, em todas as partes do mundo, tenham a sua fé acrescentada. Então, Paulo sempre se lembrava da fé desses irmãos, das obras que eles faziam, nesse caso, desses irmãos de Tessalônica. Então, eles têm uma fé que era exemplar para outros, e chamava a atenção de outras pessoas e também das obras que eles faziam, e Paulo constantemente, e não apenas algumas vezes, mencionava, então, fazia menção ao nosso Deus daqueles irmãos. E nós devemos fazer também, como nós fazemos nas nossas reuniões, em favor de outras pessoas que não estão nos vendo no momento. Então, no versículo 3, ele diz, a obra da vossa fé. Então, a obra da vossa fé é o quê? A fé produz boas obras, e não o contrário. Boas obras não produz fé. Não significa que eu não vou produzir boas obras. Muito pelo contrário. Se eu tenho fé, e o Senhor é aquele que é a razão da nossa fé, eu tenho que produzir boas obras, como ele fez, porque eu tenho que imitar a Cristo. Então, o amor ao nosso próximo, se eu tenho amor ao meu próximo, não é o meu irmão em Cristo somente, mas se eu tenho amor ao meu próximo, aquele que eu vejo na rua, e muitas pessoas cabisbaixas, com dificuldades, com problemas, ou uma pessoa que não consegue se locomover na calçada, um idoso, eu tenho que ter amor ao nosso próximo, e esse amor ao nosso próximo nos impulsiona, nos leva a trabalhar e cooperar com todos os salvos e com os fiéis a Deus. Então, todos salvos e fiéis a Deus já é natural, já deve ser natural na minha vida procurar cooperar com eles. Se eu não posso cooperar de uma forma efetiva, no mínimo eu tenho que orar por eles e jamais esquecê-los. Então, o amor ao nosso próximo. Então, essa pessoa que nós oramos, que eu pedi a oração em favor desse jovem, eu nunca vi, talvez nunca vou vê-lo. Mas eu sei o quanto a sua mãe ficou triste e não pôde comparecer ao trabalho quase uma semana. Então, quando eu encontrei, eu falei, vamos orar pelo vosso filho. Ainda que ele não entenda, nem ela entenda uma só palavra em português. Então, esse amor nos impulsiona a trabalhar pelos outros. Não posso trabalhar junto a esse jovem, mas o meu dever, no mínimo, é estar buscando a presença do Senhor para que Ele, dos céus, abençoe aos nossos irmãos ou ao nosso semelhante. No versículo 3, nós podemos ver que os tessalonicenses eram um modelo de paciência e que devemos também ser semelhante a eles, confiando em Deus
e esperando com paciência o dia da volta de Cristo. Então, muitas vezes ouvimos pessoas dizerem, e já no Antigo Testamento, no Novo Testamento já estava escrito, que a vinda de Cristo estão dizendo que será breve, logo, e até hoje, 2026, e Cristo Jesus não voltou. Mas eu tenho que estar confiando em Deus e esperando com paciência. Os dias estão difíceis? Sim. E vão ficar melhores? Creio que não. Porque o Senhor Jesus já avisou. Então, mas nós que temos ao Senhor Jesus podemos esperar com paciência a proteção e o cuidado do nosso Deus. Ainda que à nossa volta as dificuldades vão continuar acontecendo. Ele abandonou algum de vocês? Não. A nós ele nunca abandonou e com certeza nunca vai nos abandonar. A cada um dos seus filhos. Ele não nos abandona. Então Paulo ora e agradece a Deus, tendo a certeza de que é Deus quem nos escolheu, quem nos escolhe, e não somos nós que escolhemos a Deus. Por quê? Porque eu posso fraquejar se eu escolher a Deus. E Deus me escolhe e Ele é aquele que me sustenta, que sustenta a cada um de vocês que nos veem nesse momento. Então, somos irmãos em Cristo, somos amados de Deus e escolhidos por Ele, para quê? Para a salvação e para a prática das boas obras. Então, a salvação vem primeiro e a prática das boas obras vem em sequência, em consequência da salvação. Então, somos amados por Deus, Ele nos ama, então Ele nos dará a vitória. No tempo que eu quero? De jeito nenhum. Graças a Deus que não é no tempo que eu quero. Como faz o irmão Samuel, o irmão Sebastião, que continuam confiando na presença do Senhor e como todos os irmãos, é claro. Mas continuaremos confiando na presença do Senhor e no tempo oportuno Ele dará a vitória. Se assim é o melhor para mim e para você, para cada um de nós. Mas o nosso dever é confiar nele, porque nós fomos escolhidos por Ele para a salvação, essa nós já temos, e para a prática das boas obras. Vamos praticar as boas obras e assim nós continuaremos recebendo as bênçãos do Senhor. Não significa que se eu praticar boas obras, eu receber as bênçãos do Senhor. E se eu não praticar as boas obras, eu não recebo. Não. A salvação leva à prática das boas obras. O amor ao meu semelhante leva a eu praticar as boas obras. Agora, se eu não praticar as boas obras sabendo que alguém necessita, eu estou pecando. Então, aí já é algo que nós temos que sempre pensar em não estar sendo omissos em ajudar alguém, ou cooperar e colaborar com a vida de alguém que possa estar necessitando e nós temos como ajudá-los. Então, vamos permanecer unidos com o mesmo propósito de que trabalharmos para o reino de Deus. Eu lembro do versículo de Atos, e aqueles que estavam no dia de Pentecostes, eles estavam o quê? Com o mesmo propósito e unidos. Não estava ali tudo, cada um querendo fazer uma coisa, cada um querendo receber um milagre de forma diferente. Isso não consta no texto. Então, nós devemos permanecer unidos com o mesmo propósito. Propósito de trabalharmos para o reino de Deus, de alguma forma. Também, nós vamos, segundo esse texto, nos incentiva a orar, nos lembrando dos nossos irmãos em todo o mundo e em todo o tempo. Eu, muitas vezes, me esqueço até daqueles irmãos próximos, eu confesso. Mas nós devemos buscar ao Senhor em favor de nós mesmos. Sim, Senhor, o Senhor está vendo a minha dificuldade, o meu problema. Tem pecado nisso? Não, de forma nenhuma. Mas eu não posso me esquecer daqueles irmãos que muitas vezes estão sofrendo mais do que eu em outras partes do mundo. Bom,
é sempre bom lembrarmos que existem pessoas que estão ao redor do mundo e sofrem muito mais do que nós, e muitas vezes sofrem com paciência e perseverança na palavra do Senhor. Então, é meu dever lembrar dessas pessoas, ainda que seja um pequeno problema, uma pequena dificuldade, mas que o Senhor ali esteja abençoando a cada um desses irmãos, que nós, em nossa oração, devemos interceder ao Senhor. Também que a nossa fé seja manifestada em boas obras, em favor dos nossos semelhantes. Orar em favor dos nossos irmãos, em todo o mundo e também em todo o tempo que eu estiver orando. Que a nossa fé seja manifestada em boas obras, em favor de quem? De mim mesmo? Não. Em favor dos nossos semelhantes, de qualquer necessidade que eles possam estar precisando. Nós podemos dizer a eles: o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor ama, o Senhor cuida, o Senhor restaura, o Senhor renova, o Senhor restabelece e o Senhor provê. Vamos continuar confiando. Então, em favor dos nossos semelhantes que muitas vezes, devido a uma enfermidade, a uma doença, possam estar com a sua fé abalada. Que o nosso amor também seja expresso em ação e não apenas em palavras. Sim, dizer aos nossos semelhantes que o Senhor é bondoso, o Senhor é protetor, o Senhor guarda, livra, resolve a nossa situação, ajuda-nos na resolução do problema, mas que esse amor seja expresso também em alguma ação e não apenas em oração. Em ação, se for possível, e muitas vezes não é possível, mas lembremos disso. E também vamos perseverar, continuar nesse caminho. É difícil, não posso olhar nem para a direita nem para a esquerda, os anos vão se passando, as dificuldades vão aumentando, e não pense que é o contrário, mas é sempre assim. E vamos ser constantes e fiéis ao Senhor, porque podemos ter, em algum lugar, alguém orando em nosso favor. Não é só eu orar em favor de alguém. Com certeza alguém ora em meu favor, eu tenho certeza. Então, vamos ser constantes sempre em um mesmo nível, em um mesmo patamar de constância e fidelidade ao Senhor. E sendo cada um de nós motivados pelo amor e não por algum interesse que nos leva a ajudar alguém, o que muitas vezes nós vemos isso. Temos muito exemplo de pessoas que ajudam outros, mas, na verdade, o interesse é outro, não era ajudar. E nós tivemos, hoje mesmo comentei com o irmão Carlos, no início da nossa vinda ao Japão, pessoas que nos ajudaram sem nenhum interesse, porque nós não tínhamos nada, apenas a roupa do corpo e alguns cacarecos que nós trouxemos do Brasil. E são pessoas que não são cristãos e não eram cristãos, não sei se são, porque já fazem mais de 30 anos, e fomos ajudados e amparados por essas pessoas. Que o Senhor os abençoe também ricamente, e o Senhor conhece cada um. Então, não são cristãos, mas foram motivados pelo amor, por sentir a nossa necessidade da irmã Mieko, a minha e dos nossos filhos, e nos ajudaram. E também nós devemos ter a sólida certeza de que Cristo vai voltar para nos buscar. Amém? Então essa é a nossa mensagem, a mensagem do Senhor para cada um de nós. Vamos estar sendo constantes, com o coração agradecido a Deus pela vida de todos. Agradeço sempre ao nosso Deus, não somente nesses momentos, mas o Senhor sabe e conhece as nossas orações, e agradecidos estamos por todos esses que têm estado conosco, e o Senhor eles têm sido constantes e fiéis ao nosso Deus, também por estarem conosco. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês,
e os recompense. Também, nos lembrando, então, na nossa oração final, da neta do pastorito, que teve mais uma cirurgia craniana, é isso? Não? Ela nasceu com uma malformação congênita, né? Depois, na adolescência, ela teve que fazer a cirurgia, né? Não teve nenhuma lesão, mas dessa vez apareceu um tumor perto do pâncreas e uma artéria, porque o pâncreas é o último órgão do abdômen, né? Lá no fundo. Então, não dava para fazer por endoscopia, teve que abrir, né? Teve que cortar e teve alta já, mas continua com muitas dores. E esse tumor, pelo que o médico fala, é benigno, né? Mas está em anato patológico ainda, né? Então, pela isomixia, na época que eu estava justamente internada, estava ela lá, também sendo operada, né? A mãe me disse, porque a mãe é pastora, está como missionária na igreja Shinohara, né? Jesus. E ela me contou, e eu não tive nem coragem de falar que eu ia operar uma simples catarata perto da filha dela, né? Mas graças a Deus retornou com dores ainda. Mas está em casa. Gêmeas, irmã é uma das gêmeas, né? São Aí a gêmeas. outra fala, mas meu Deus, por que só Izumi-chan? Para mim não acontece nada, que a outra, né? Então, O Deus senhor sabe. sabe, Então, o senhor tem as duas sob controle e o senhor conhece o coração de cada uma delas e cada um de nós. Então, não se esqueçam, meus irmãos queridos, aqueles que puderem estar conosco no próximo domingo, dia 12 de julho deste ano, 2026, teremos a Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós em mais esta semana. Vamos orar ao nosso querido e amado Pai. Ó Deus soberano, o Senhor vê o nosso coração, o Senhor conhece as nossas obras e daremos conta, Senhor meu Deus, diante do teu trono de justiça, pelas obras que tivermos praticados, ó Senhor meu Deus de Pai. Ajuda-nos a nos lembrar de todos os teus servos que servem a Ti com alegria, a qual o Senhor, com certeza, tem abençoado, mas nós te pedimos em favor de cada um deles, continue e permanece com cada um, aonde estiverem, neste país, no nosso querido Brasil, abençoando a cada um daqueles que lá estão, a cada um dos teus filhos que estão em países onde a tua palavra não é permitida com liberdade de ser proclamada, concedendo a graça maravilhosa da tua presença em mais uma semana. Fica com cada um dos teus santos, dos teus servos, do teu filho, do teu povo que estão indo para a tua casa, que vão para a tua casa neste início de domingo, ali no nosso querido país. Que o Senhor esteja conosco, Pai, concedendo esta graça maravilhosa e merecida, a tua presença santa, que vem através da tua santa salvação. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é que nós te agradecemos por esta oportunidade desta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, e guarde a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.